A noite começava com um tipo de brilho que quase feria os olhos. Era a festa de formatura de uma das universidades mais caras da cidade, realizada em um salão luxuoso dentro de um hotel 5 estrelas. Do lado de fora, uma frota de carros importados formava fila, iluminada pelo reflexo contínuo dos flashes. Pais orgulhosos, estudantes em trajes impecáveis e convidados influentes atravessavam o tapete vermelho como se fossem parte de um desfile planejado para impressionar. Lá dentro, lustres de cristal espalhavam cintilâncias pelo teto alto. Cada mesa tinha arranjos florais exagerados, taças alinhadas com perfeição e guardanapos dobrados como origamis sofisticados. O tipo de ambiente pensado para ser fotografado, compartilhado, admirado e julgado. O bar principal, montado ao lado da pista de dança, exibia garrafas de vinhos importados de safra raríssima, champanhéis de preços inacessíveis e coquetéis montados como obras de arte líquida. Entre esse luxo todo, quase invisível aos olhos treinados para ignorar quem serve, caminhava uma jovem garçonete. Ela usava o uniforme preto impecável, calça reta, sapatos simples, camisa de manga longa e um colete que cintilava levemente sob a luz dos lustres. A maquiagem era discreta, o cabelo preso num coque firme, a postura ereta não por soberba, mas por disciplina. Seu nome era Helena. Tinha pouco mais de 25 anos e um semblante sereno que contrastava com o frenesi do salão. Nas mãos, carregava uma bandeja de taças limpas com a destreza de quem fazia aquilo há muito tempo. Apesar da elegância natural, era fácil perceber traços de cansaço sob os olhos. Não cansaço de corpo, mas de vida, daquela espécie acumulada, silenciosa, que nunca é percebida por quem olha apenas o superficial. Helena havia chegado cedo para ajudar na montagem do salão, revisado cada mesa, ajeitado cadeiras e apoiado colegas menos experientes. Gostava do trabalho porque era honesto. E porque, sem ele, não conseguiria pagar a faculdade que fazia à noite, nem sustentar a mãe doente que dependia dos seus cuidados. A música ambiente tocava suave, preenchendo qualquer espaço vazio com elegância artificial. O ambiente exibia sorrisos treinados, poses montadas e a mesma vaidade que acompanha certos eventos sociais que confundem diplomas com coroas. Quando os primeiros convidados começaram a entrar, Helena se posicionou próxima ao corredor lateral. Observava com a discrição típica de quem sabe circular em ambientes onde seu nome raramente é perguntado. Trabalhava com precisão, evitando tropeços, cumprindo ordens sem hesitação e mantendo sempre aquela postura profissional que chamava atenção, mesmo que ninguém reconhecesse esse mérito. Mas enquanto ela trabalhava com dedicação silenciosa, 3 jovens observavam tudo de longe. Eles eram conhecidos entre os alunos como os herdeiros. Filhos de empresários, acostumados a aniversários em iates, viagens internacionais improvisadas e gastos mensais que ultrapassavam o salário anual de muita gente. Tinham aquele brilho arrogante no olhar, a confiança exagerada de quem raramente ouviu a palavra não e, sobretudo, a falta de empatia típica de quem cresceu acreditando que o mundo existe para servi-los. Vestiam ternos caríssimos, relógios que valiam mais do que muitos carros e carregavam taças de vinho tinto como extensões da própria superioridade. Riam alto, se empurravam, faziam comentários exibicionistas e buscavam um novo alvo para se divertir às custas de alguém. Não sabiam ainda, mas essa busca estava prestes a encontrar Helena. Helena circulava entre as mesas com passos firmes, equilibrando taças como se fossem parte do próprio corpo. Seu olhar era atento, mas suave. Nunca fitava alguém por tempo demais, nunca demonstrava irritação, nunca deixava transparecer que cada turno era uma batalha silenciosa contra o cansaço acumulado de meses. Ao contrário de muitos funcionários temporários daquele evento, ela não reclamava, não suspirava alto, não revirava os olhos. Trabalhava com um tipo de dignidade que não precisava ser anunciada. Enquanto recolhia alguns pratos do coquetel de entrada, ouviu risadas estridentes vindas da área mais iluminada do salão. Os 3 jovens milionários estavam reunidos ali, cercados por um pequeno grupo que orbitava em torno deles como satélites atraídos por ostentação. Eles competiam entre si para contar a história mais absurda, para exibir o gasto mais desnecessário,
para fazer o comentário mais provocativo. Um deles, Lucas, o líder não oficial, ergueu a taça com um movimento exagerado, fazendo o vinho rubi brilhar sob o lustre. Era alto, loiro, com barba milimetricamente aparada e um sorriso constante que nunca alcançava os olhos. Ao lado, Bruno e Mateus imitavam seus gestos com a docilidade dos que seguem quem parece mais forte, mesmo que essa força seja apenas teatral. Enquanto o trio ria de uma piada interna, Helena passou próximo a eles, caminhando em direção à mesa central para repor algumas taças. Não fez contato visual. Não prestou atenção no grupo. Não tinha motivo para isso. Mas Lucas percebeu. A postura dela, a serenidade no rosto, a ausência de submissão forçada, tudo aquilo o incomodou. Para ele, quem servia deveria parecer menor. Deveria abaixar a cabeça. Deveria reconhecer a superioridade a dele, mesmo que essa superioridade fosse sustentada apenas por dinheiro herdado. Ele observou Helena por alguns segundos, analisando seus movimentos como quem procura defeitos para justificar um ataque gratuito. Não gosta de abaixar a cabeça, né? Murmurou ele para os amigos, com voz carregada de malícia. Bruno seguiu o olhar do amigo e sorriu de canto. Cara, se essa aí tá se achando profissional demais. Mateus completou com uma risada curta. Dá para ver que não é daqui. Olha o jeito. Era exatamente esse tipo de raciocínio que transformava a vulnerabilidade em alvo. E quando a arrogância encontra a plateia, a crueldade se multiplica. Enquanto isso, Helena seguia trabalhando, completamente alheia ao julgamento silencioso que se formava atrás dela. Recolheu taças, ajeitou talheres, limpou discretamente uma gota de vinho derramado na mesa. Seu movimento era meticuloso, quase artístico, como se cada detalhe importasse. Quando voltou ao corredor lateral, um supervisor a chamou para repor o estoque de bebidas no bar secundário. Helena caminhou até lá, pegou uma nova bandeja de taças limpas e se preparou para retornar ao salão. Mas assim que deixou a área de serviço, viu Lucas encarando-a com um sorriso enviesado. Ele segurava uma nova taça de vinho tinto, recém-servida, com a cor profunda e brilhante refletindo o dourado do lustre. Era o tipo de olhar que Helena reconhecia. Não por malícia própria, mas por experiência de vida. Trabalhar em lugares luxuosos significava lidar, ocasionalmente, com homens que confundiam poder econômico com licença para ultrapassar limites. Mesmo assim, ela manteve a postura impecável. Passou pelo trio como se eles fossem apenas mais convidados entre centenas. E isso foi o suficiente para inflamar o ego deles. Lucas deu um leve empurrão no braço de Mateus. Acho que ela precisa aprender quem manda aqui. Bruno riu, já antevendo a humilhação como entretenimento. Eles não sabiam, porém, que estavam prestes a tocar na pessoa errada. E esse erro, naquela noite de formatura, seria gravado para sempre. A música aumentava conforme a noite avançava, e o salão brilhava com luzes coloridas refletindo nas paredes espelhadas. Helena caminhava com passos precisos entre as mesas, equilibrando a bandeja com a elegância de quem já tinha experiência suficiente para transformar movimento em técnica. Mas, algumas mesas atrás, o trio milionário continuava a observá-la como predadores entediados à procura de diversão barata. Lucas encarava Helena com um interesse distorcido, não era admiração, não era desejo, não era curiosidade, era poder. Era o desejo infantil e perigoso de provar que podia mexer com alguém e sair ileso. Bruno bebia rápido demais, como quem tentava aumentar a coragem. Mateus seguia rindo de tudo, buscando validação do líder do grupo. Eles não estavam interessados na festa em si. Se queriam marcar presença, seria à custa de alguém que não pudesse revidar. Pelo menos, era o que acreditavam. Helena havia acabado de deixar uma bandeja de petiscos na mesa redonda próxima à pista quando sentiu, por instinto, que estava sendo observada mais do que o normal. Foi um pressentimento rápido, como uma brisa fria nas costas. Ela não mudou o ritmo dos passos. Não demonstrou desconforto. Mas seu olhar, por um instante, buscou um reflexo na parede espelhada, apenas o suficiente para ver o trio se aproximando.
Lucas vinha à frente, segurando agora uma taça maior, cheia até quase transbordar de vinho tinto encorpado. A bebida dançava dentro do cristal conforme ele caminhava, criando ondas que anunciavam sua intenção antes mesmo que ele abrisse a boca. Os seguranças estavam mais perto do palco, atentos a possíveis brigas de convidados entre si, não a um grupo de afilhos de empresários importantes. E era justamente essa sensação de impunidade que fazia Lucas ousar cada vez mais. Helena virou de costas para seguir em direção às mesas do fundo, mas seus passos foram interrompidos pelo som crescente de risadas. Bruno empurrou Lucas pelos ombros, incentivando-o como se aquilo fosse parte de um jogo. Vai, mano. Agora. Sussurrou ele, rindo. Mateus levantou o celular, sem que ninguém visse, já preparado para gravar a brincadeira. Esses detalhes teriam passado despercebidos por qualquer pessoa focada no trabalho. Mas Helena não era ingênua. Não depois de tudo que havia vivido. Ela percebeu o ritmo acelerado atrás de si, percebeu o silêncio repentino de algumas mesas, percebeu a forma como um grupo de convidados olhava com expectativa. E, antes que pudesse se afastar, Lucas se posicionou ao lado dela com um sorriso torto. A taça estava erguida, inclinada o suficiente para que o líquido rubi balançasse perigosamente. Helena parou. Seu coração acelerou por um segundo, não de medo, mas de alerta. No salão iluminado, entre gargalhadas e flash de celulares, a armadilha estava pronta. Lucas, com seu ar de superioridade quase teatral, inclinou o pulso apenas alguns graus. O vinho começou a escapar da borda da taça. Uma gota. Depois outra. E outra. Helena, ainda imóvel, não reagiu de imediato. A bandeja estava firme em sua mão esquerda, sua respiração controlada. O líder do trio abriu um sorriso ainda maior. Olha só, ela nem reage, murmurou ele, praticamente saboreando o momento. E então, sem aviso, ele despejou metade da taça sobre a cabeça e o ombro dela. O líquido escuro escorreu imediatamente pela lateral do rosto, pelo cabelo preso, pela gola branca impecável do uniforme. A bebida quente alcoólica tingiu o tecido como tinta, manchando-o de vermelho profundo. O impacto foi imediato. Um grupo de convidados soltou exclamações baixas. Outros riram sem graça. E alguns, poucos, mais importantes, ficaram completamente chocados. A música continuava tocando, mas naquele pequeno círculo ao redor dos quatro, o mundo pareceu desacelerar. O som do vinho escorrendo, gota a gota, no piso de mármore, parecia mais alto do que a batida da banda. Helena fechou os olhos por 2 segundos, apenas 2. Foi o tempo necessário para não deixar a raiva escapar, para não permitir que a humilhação se transformasse em lágrimas. Ela endireitou a coluna. Respirou fundo. E levantou o rosto. No reflexo do lustre dourado, sua expressão não era de submissão. Era de alguém que já tinha encarado desafios maiores do que 3 garotos ricos tentando arrancar sua dignidade. Lucas ainda sorria. Mas o sorriso não durou. Porque, no segundo seguinte, algo no olhar dela, inabalável, firme, quase silenciosamente ameaçador, o fez hesitar pela primeira vez naquela noite. E o que estava prestes a acontecer mostraria que nem todo mundo que serve está em uma posição inferior. Alguns, na verdade, carregam uma força que nenhum diploma ou dinheiro pode comprar. Helena não disse uma palavra. Não franziu o senho. Não deu o achou a que eles esperavam. O silêncio dela caiu sobre o salão como um peso invisível. A música continuava no fundo, mas para quem estava ali perto parecia distante, abafada, irrelevante. Lucas, que segundos antes exalava arrogância, agora a encarava com uma mistura incômoda de dúvida e surpresa. Ele esperava gritos. E esperava lágrimas. Esperava que ela corresse para o banheiro, envergonhada, derrotada. Mas Helena apenas respirou fundo e permaneceu de pé, firme, intacta, mesmo com a roupa manchada de vermelho. Não havia submissão em seu olhar. Havia história. Havia dor antiga e superada.
Havia uma força que nenhum daqueles três conhecia. O desconforto começou a se espalhar primeiro pelas mesas mais próximas. Um casal parou de conversar e ficou olhando a cena. Duas madrinhas deixaram as taças de espumante suspensas no ar. Alguns alunos que conheciam Helena de vista, por tê-la visto servir no restaurante, sempre tão educada, franziram a testa. A atmosfera mudou. O que antes parecia engraçado para o trio agora já não encontrava plateia. As risadas desapareceram. Mateus, ainda com o celular erguido, diminuiu os braços devagar, como se percebesse que o vídeo não renderia curtidas, mas críticas. Ele engoliu seco. Bruno deu um passo para trás, o sorriso morrendo no canto da boca, e olhou ao redor como se, de repente, tivesse percebido que estavam sendo observados. Helena limpou o excesso de vinho que pingava no queixo com a ponta dos dedos. Um gesto simples, controlado. Depois ergueu levemente a bandeja, como se estivesse se recompondo para seguir seu trabalho. Mas não deu um passo. Ficou ali. Segura. Presente. Viva de uma forma que intimidaria a qualquer agressor. Porque ela sabia que, quando alguém tenta humilhar o outro, raramente está preparado para enfrentar o silêncio que devolve a própria vergonha. Lucas abriu a boca para dizer algo, talvez uma piada, talvez uma justificativa infantil, mas a voz não saiu. Era como se o ar tivesse secado em volta dele. A culpa, pela primeira vez na vida, encontrou uma brecha. E entrou. Os convidados começaram a murmurar entre si. Que absurdo! Isso passou de qualquer limite. Ela não fez nada. Alguém precisa fazer alguma coisa. A festa de formatura, que antes era só brilho e orgulho, agora tinha um foco totalmente diferente. Não era mais sobre champanhe. Não era mais sobre fotos perfeitas. Era sobre respeito. Sobre decência. Sobre a linha invisível entre brincar e destruir o outro. Foi então que algo aconteceu, algo que ninguém esperava. O pai da formanda, um empresário respeitado e anfitrião do evento, aproximou-se após observar a cena à distância. Ele não era o tipo de homem que falava alto. Mas sua presença por si só já bastava para mudar o rumo de tudo. Ele olhou para Helena, depois para a mancha de vinho em sua roupa, depois para o trio. Lucas empalideceu. Bruno desviou o olhar. Mateus guardou o celular no bolso com um movimento rápido e nervoso. O anfitrião não gritou. Não ameaçou. Não fez escândalo. Mas suas palavras, ditas em tom baixo e perfeitamente controlado, cortaram a noite como lâmina fina. E quando terminou, os três valentões, milionários, mimados e acostumados a nunca enfrentar consequências, perceberam que a festa que para eles era apenas diversão tinha acabado de se transformar em tribunal. E a sentença estava apenas começando. A presença do anfitrião fez o trio encolher imediatamente. Lucas ajeitou o blazer caro como se isso pudesse esconder o desconforto crescente. Bruno passou a mão pelos cabelos em um gesto automático, típico de quem tenta mascarar insegurança. Mateus mantinha os olhos no chão, como se desejasse desaparecer no carpete luxuoso. Helena permaneceu imóvel. O anfitrião pediu que ela respirasse, ofereceu um pano limpo, tocou brevemente seu ombro com respeito, algo que parecia simples, mas que ela não recebia há muito tempo. Em seguida, ele a convidou a acompanhá-lo até um espaço reservado. A garçonete hesitou, não por medo, mas por senso de responsabilidade. Estava no meio do trabalho. Mas o organizador insistiu com gentileza, e ela assentiu. Enquanto caminhavam, o salão inteiro os seguia com o olhar. As luzes douradas refletiam nas taças, mas havia algo mais brilhante na cena e a dignidade dela. O anfitrião a levou até um corredor discreto, longe dos olhares imediatos. Ofereceu água, perguntou se ela estava queimada, pediu desculpas pela atitude dos garotos, não como representante da festa, mas como ser humano. Helena respondeu com um aceno sutil. Por dentro, havia uma tempestade silenciosa. Memórias antigas vinham e iam como relâmpagos.
As noites em que ela voltava do trabalho para encontrar o filho com febre. Os empregos perdidos por falta de alguém que ficasse com ele. As vezes em que engoliu o choro para não preocupar o pequeno. A humilhação de ouvir a mãe solteira é complicado. A força de criar sozinho um menino que era tudo o que ela tinha no mundo. Mas ali, diante daquele homem que não a tratava como invisível, ela respirou mais fundo. E se permitiu, mesmo que só por alguns segundos, sentir que era vista. Que sua dor não era banal. Que alguém realmente se importava. Enquanto isso, no salão, a situação dos três valentões se deteriorava. O vídeo gravado por Mateus tinha sido visto por outros convidados que estavam próximos. A fofoca, mais rápida que qualquer aplicativo, se espalhou como fogo em palha seca. Grupos começaram a se formar cochichando. Ele jogou vinho na moça que estava trabalhando? Eles têm tudo na mão e ainda fazem isso? Isso é nojento. Vai sobrar para eles. Alguns pais influentes comentavam entre si, indignados. Professoras recém-formadas assistiam horrorizadas, afinal, era uma festa de graduação em pedagogia, psicologia, serviço social, áreas acostumadas a falar de empatia, acolhimento, humanidade. O contraste era gritante. A banda diminuiu o volume sem que ninguém pedisse. Todo o clima festivo tinha sido substituído por um desconforto coletivo difícil de ignorar. Lucas, tentando recuperar seu ar de superioridade, fez menção de se defender com palavras. Mas não havia a plateia simpática. Os próprios amigos do trio estavam afastados, evitando se associar ao problema. Bruno começou a andar em círculos, inquieto, passando a mão no rosto. Mateus insistia em apagar o vídeo do celular, como se isso fosse apagar o que havia acontecido. Mas havia algo que eles ainda não sabiam, algo que mudaria tudo de vez. No salão, silenciosamente, alguém havia reconhecido Helena. Não como garçonete. Não como funcionária da festa. Mas como mãe de uma das alunas formandas. E essa informação estava prestes a estourar como uma bomba em meio ao luxo do evento. Poucos minutos após Helena ter sido levada ao corredor reservado, o burburinho no salão já tinha tomado outra direção. Entre cochichos, olhares cruzados e celulares discretamente erguidos, uma informação começou a se espalhar como fogo silencioso. Helena não era apenas uma garçonete da festa. Helena era mãe de uma das formandas daquela noite. A primeira pessoa a reconhecê-la foi Marina, colega de curso da filha de Helena. Ela estava perto do buffet quando viu o rosto da mulher suja de vinho sendo conduzida pelo anfitrião e imediatamente congelou. A mão dela tremeu ao segurar o celular. Forçou passagem entre as mesas luxuosas, o vestido azul marinho balançando, o olhar fixo na cena que havia acabado de assistir. Quando parou diante das amigas, a voz saiu trêmula. É a mãe da Clara. As amigas arregalaram os olhos. Outras pessoas que ouviam a frase ecoar começaram a se aproximar, curiosas, envergonhadas, indignadas. Clara, filha de Helena, era uma das alunas mais queridas do curso. Bolsa integral, sempre entre as melhores notas, trabalhava a meio período para ajudar em casa, cuidava da mãe quando podia, fazia TCC à noite. Uma jovem de brilho raro, respeitada por todos. E, naquela noite, Clara estava no palco como uma das homenageadas. Quando soube o que havia acontecido, sentiu o estômago virar. As luzes douradas pareciam agora agressivas demais, e o som da música soava distante. Ela saiu do palco praticamente correndo. Atravessou o salão empurrando cadeiras sem pedir desculpas. As pessoas abriram caminho ao notar as lágrimas brilhando nos olhos dela. Abriu a porta do corredor quase derrubando a maçaneta. E lá estava Helena. Sentada em um banco de madeira, segurando um pano úmido contra o rosto ainda manchado. O vinho escuro tingia o cabelo, o pescoço, o avental. Ela estava tentando parecer firme, como sempre fazia, mas quando viu a filha, seu disfarce desmoronou. Clara caiu de joelhos diante dela. Não falou nada. Apenas encostou a cabeça na perna da mãe e chorou profundamente.
Um choro carregado de vergonha, de impotência, de revolta. Helena, com toda a calma que a vida já a obrigara a desenvolver, colocou a mão sobre a cabeça da filha. Acariciou devagar, como fazia quando Clara era criança e voltava para casa triste por causa de humilhações na escola. O anfitrião da festa permaneceu ali, em silêncio, oferecendo o espaço que mãe e filha precisavam. Enquanto isso, no salão principal, a notícia explodiu de vez. Os convidados começaram a reagir e cada reação era como uma sentença silenciosa para os três jovens. Algumas professoras comentavam indignadas sobre a violência simbólica, desumanização, classe e privilégio. Pais de formandos balançavam a cabeça com reprovação. Formandos mais conscientes gravavam vídeos e depoimentos, denunciando a humilhação. As pessoas que antes riam descontraídas agora lançavam olhares gelados para Lucas, Bruno e Mateus, olhares que os atravessavam como lâminas. Lucas tentou se justificar para um grupo próximo. Mas ela é só. A frase morreu no ar. Uma mãe o interrompeu com uma firmeza que ele não estava acostumado a enfrentar. Ninguém é só é nada. O silêncio que se seguiu foi devastador. Bruno encostou-se em uma coluna, sentindo a respiração ficar curta. Mateus caminhava de um lado para outro com o celular na mão, como se buscasse uma saída mágica da situação. Mas não havia saída. A festa parou por completo quando Clara voltou ao salão, agora com o rosto manchado de lágrimas, mas com os ombros erguidos. E ao lado dela, caminhando devagar, estava Helena. Não como uma funcionária. Não como uma invisível. Mas como mãe de uma homenageada, como convidada de honra involuntária, como símbolo inesperado daquela noite. Os olhares se voltaram a elas. E, no meio do salão, as duas, mãe e filha, se tornaram o centro involuntário de todas as atenções. Os três valentões, pela primeira vez na vida, sentiram o que era ocupar o lado mais baixo da sala. E perceberam que o vinho derramado era apenas a parte visível de algo muito maior que eles estavam prestes a enfrentar. Quando Helena e Clara entraram novamente no salão, foi como se todas as luzes, sons e movimentos tivessem sido engolidos por uma pausa invisível. O DJ diminuiu o volume por instinto. As conversas cessaram. Os garçons congelaram no meio do passo. E, no centro daquele salão luxuoso, mãe e filha caminharam juntas, devagar, lado a lado, como quem atravessa um campo de julgamento não declarado. As manchas do vinho ainda marcavam o cabelo e o uniforme de Helena. Por mais que o pano úmido tivesse tirado o excesso, a imagem da humilhação permanecia viva. Clara segurava a mão da mãe com força. O rosto dela ainda tinha marcas de lágrimas, mas o olhar agora era de fogo silencioso. Helena, apesar de envergonhada, mantinha a postura digna. O corpo tremia discretamente, mas a cabeça seguia erguida. Ela sabia que precisava disso, por si, pela filha, pela história das duas. À medida que avançavam, as pessoas se afastavam instintivamente, abrindo um corredor espontâneo. Um corredor que não estava no script da festa. Um corredor que mais parecia uma passagem simbólica entre o invisível e o reconhecido. No final do corredor, estavam eles. Os três valentões milionários. Parados, encostados em uma mesa ornamentada, tentando parecer descolados, mas incapazes de esconder o desconforto, o constrangimento, o medo social que nunca haviam experimentado. A confusão de quem achava que dinheiro comprava tudo. Lucas ajeitou a gola da camisa, nervoso. Bruno coçava a nuca compulsivamente. Mateus encarava o chão, chutando um pedaço imaginário de nada. Eles não esperavam reencontrar Helena. E muito menos assim, diante de um salão inteiro que agora os enxergava não como príncipes de luxo, mas como algo bem menor. Clara parou em frente aos três. Não disse nada, não precisava. O olhar dela era mais cortante do que qualquer frase. E aí aconteceu o que nenhum deles estava preparado para enfrentar. O silêncio coletivo. Era o tipo de silêncio que pesa, que queima, que expõe. O tipo de silêncio que substitui vaias, discursos e humilhações.
O tipo de silêncio que faz alguém sentir o que realmente é e não o que aparenta ser. Os três começaram a suar. Um segundo parecia durar minutos. O salão inteiro observava, aguardando, julgando. Até que o coordenador da festa, com expressão séria, aproximou-se. Ele não levantou a voz. Não fez discurso inflamado. Apenas colocou a mão no ombro de Lucas, o líder do trio, e disse em tom profissional, porém duro: "Preciso que vocês acompanhem a organização. Agora." A frase, simples, atravessou os três como flecha. Eles não estavam sendo expulsos de forma teatral. Estavam sendo retirados com o tipo de firmeza que os ricos raramente enfrentam. Quando o coordenador os guiou para fora do centro do salão, o grupo inteiro caminhou curvado, cabisbaixo, diminuído. Parecia que cada passo arrancava um pouco da arrogância que sempre sustentaram. Enquanto isso, Helena manteve-se imóvel, com a compostura intacta. Ela não precisava dizer nada. A presença dela era poderosa o suficiente. Clara colocou o braço ao redor da cintura da mãe, quase como quem protege um relicário delicado. E juntas, permaneceram ali enquanto o salão inteiro observava os valentões sendo conduzidos ao fundo do espaço onde portas menores, quase escondidas, levavam à área administrativa. Quando a porta fechou atrás dos três, um murmurinho tímido começou. Primeiro, uma única pessoa bateu palmas. Depois outra. E outra. E mais outra. De repente, o salão inteiro estava aplaudindo. Não era aplauso de espetáculo. Era aplauso de reconhecimento. De respeito. De vergonha coletiva. De reparo silencioso. Helena pressionou os lábios, emocionada. Não chorou, talvez porque a vida já tivesse secado muitas de suas lágrimas. Mas a forma como suas mãos tremiam denunciava o peso do momento. Clara a abraçou. E, naquele abraço, mãe e filha recuperaram um pedaço da dignidade que o trio havia tentado apagar. No entanto, o que aconteceria depois, longe dos holofotes da festa, seria ainda mais transformador. E para os três valentões milionários, a verdadeira consequência estava só começando. Os aplausos no salão principal ainda ecoavam quando os três valentões foram conduzidos pela equipe de organização para uma área reservada atrás do palco. O espaço era estreito, silencioso e iluminado apenas por lâmpadas frias, o oposto da festa luxuosa que acontecia a poucos metros dali. Lucas, Bruno e Mateus entraram sem saber o que esperar. O coordenador fechou a porta atrás deles com firmeza. O barulho, um clique seco, pareceu selar uma sentença invisível. Lá dentro, não havia música, não havia luz colorida, não havia plateia. Só paredes brancas, caixas de som empilhadas, cabos, cadeiras de plástico e o peso de tudo que tinham feito. Um segurança alto, de terno escuro, cruzou os braços e permaneceu perto da entrada. Não era uma ameaça explícita. Mas era um lembrete claro de que, pela primeira vez, aqueles jovens não estavam no controle. O coordenador deixou alguns segundos de silêncio, o suficiente para deixá-los inquietos. Lucas tentava manter a postura arrogante, mas o suor encharcava a gola da camisa. Bruno mordia o canto da unha, um hábito que só reaparecia quando sentia medo real. Mateus respirava rápido, olhos fixos no chão. Os três pareciam menores do que nunca. O coordenador, finalmente, começou a falar não com raiva, mas com um profissionalismo frio que doía ainda mais. Ele explicou de forma objetiva que o ato deles havia sido testemunhado por dezenas de pessoas. Imagens começavam a circular, mesmo que discretamente. A festa de formatura passaria por investigação interna. Os pais irresponsáveis seriam notificados. A empresa de eventos registraria o ocorrido para se proteger judicialmente. Cada palavra pesava como um tijolo. Era o tipo de consequência que eles nunca imaginaram enfrentar. Para jovens acostumados a resolver tudo com dinheiro, influência ou charme. Ouvir aquele tom neutro, sem bajulação, sem suavização, sem elogio, era brutal. Não era agressão.
Era a realidade. E ela não tinha perfume de festa. Quando o coordenador terminou, saiu da sala junto com o segurança, deixando os três sozinhos por alguns instantes. Foi aí que o silêncio caiu como uma sentença final. Um silêncio que revelava tudo aquilo que eles sempre evitaram sentir. Lucas passou as mãos no rosto e murmurou algo inaudível. Bruno chutou uma caixa vazia, sem força, apenas para extravasar a vergonha que subia pelo corpo. Mateus cruzou os braços, apoiou a testa na parede e tentou respirar fundo, mas o ar parecia pesado. Era como se, pela primeira vez, eles vissem claramente o que tinham se tornado. Não os herdeiros milionários. Não os garotos populares. Não os donos da festa. Mas os agressores. Os cruéis. Os que machucaram alguém que estava apenas trabalhando. E naquele ambiente sem glamour, sem plateia, sem testemunhas para aplaudir ou rir, a máscara finalmente caiu. Por alguns minutos, nenhum deles disse nada. Mas a vergonha fazia seu trabalho silencioso, corroía por dentro, devagar, como uma verdade que não dá para ignorar. Até que os pais começaram a chegar. Um por um. Chamados às pressas, foram conduzidos ao mesmo corredor reservado. Quando entravam na sala e viam os filhos ali, cabisbaixos, manchados de vinho e tremendo, a expressão mudava. Do orgulho ao choque. Do choque à frustração. Da frustração ao constrangimento. Alguns respiravam fundo antes de falar. Outros fechavam os olhos, como se tentassem compreender onde erraram. Outros ainda permaneciam em silêncio, aquele silêncio que alguém só usa quando percebe que a dor é necessária. Nenhum deles defendeu os filhos. Nenhum tentou justificar. A humilhação que Helena havia sofrido agora era espelho. E o espelho não mentia. O coordenador voltou e pediu que todos permanecessem ali até nova orientação. A festa continuava, mas eles estavam oficialmente fora dela. Não havia mais champanhe, música, selfies, poses ou sorrisos. Havia apenas vergonha, consequências e uma sensação desconhecida de responsabilidade. Foi nesse momento, no meio daquela tensão, que uma porta lateral se abriu. E alguém entrou. Uma mulher de meia-idade, com postura firme, roupa simples e expressão serena. Era a diretora do colégio privado onde todos eles estudaram até o ano anterior. Aquilo que deveria ser uma coincidência, não era. Como convidada honorária da formatura, ela havia assistido indiretamente ao caos acontecer. E tinha pedido autorização para conversar com os jovens. Ela entrou sem pressa, observando cada um deles como quem enxerga não só o erro, mas o potencial perdido. Os pais, constrangidos, abriram caminho. A diretora ficou diante dos três. E então, em voz baixa, baixa ao ponto de obrigá-los a prestar atenção, ela começou a falar. Não humilhou. Não acusou. Não gritou. Ela simplesmente disse verdades tão pequenas e afiadas que cortavam mais do que qualquer bronca explosiva. Falou sobre empatia. Sobre caráter. Sobre responsabilidade. Sobre o tipo de adulto que cada um estava se tornando. Sobre como os erros que ninguém vê moldam mais do que os acertos exibidos. Sobre como a vida cobra, cedo ou tarde, aquilo que a gente finge não ver. E, principalmente, sobre como a forma como tratamos quem está servindo revela mais sobre nós do que qualquer diploma pendurado na parede. Lucas desviou o olhar, engolindo em seco. Bruno apertou as mãos, que tremiam. Mateus mordeu o lábio até deixá-lo branco. Cada frase era um espelho colocado milimetricamente na frente deles. E naquele reflexo, eles não viam nada bonito. A diretora finalizou dizendo que, se quisessem algum dia reconstruir a confiança que perderam e a própria dignidade, teriam que provar isso com atitudes, não com desculpas decoradas. Depois, saiu da sala com a mesma calma com que entrou, deixando para trás um silêncio ainda mais pesado. Os pais trocaram olhares entre si. Os jovens finalmente entenderam.
Aquele momento não era o fim da punição. Era apenas o começo. O salão principal continuava tomado pela música, pelas luzes coloridas e pelos flashes de celulares, mas, do lado de fora, em outro canto da festa, algo muito maior já começava a acontecer. Não era barulhento. Não tinha luzes. Não vinha de DJ nenhum. Vinha do algoritmo. Logo após a agressão, enquanto Helena ainda estava limpando o rosto na área de serviço, uma das convidadas, indignada com a cena, postou o vídeo que tinha gravado por instinto. Ela não conhecia Helena, não sabia do passado dela, mas sabia muito bem reconhecer covardia quando via. O vídeo tinha menos de 10 segundos. Mostrava a garçonete estendendo a bandeja com cuidado. Mostrava o trio de milionários entediados. Mostrava o sorriso cruel antes da agressão. Mostrava o vinho escuro descendo em linha perfeita sobre o rosto, as roupas, o cabelo dela. Mostrava a expressão dela, surpresa, dor, vergonha, mas dignidade intacta. E mostrava o riso deles após o ato. Era tudo o que bastava. Em meia hora, o vídeo já tinha recorrente número de compartilhamentos. Em 1 hora, comentários começaram a surgir. Em 2 horas, alguém reconheceu o local da festa. Pouco depois, alguém reconheceu um dos agressores. E então, como sempre acontece com histórias que despertam indignação verdadeira, o vídeo explodiu. A internet tem seus defeitos, mas também tem um senso quase visceral de justiça quando presencia humilhação gratuita. Cada compartilhamento vinha acompanhado de frases como: "Isso não é brincadeira. Ela estava trabalhando. Que covardia. Riqueza não compra caráter. A moça merece respeito, não isso." Em menos de 3 horas, o vídeo já circulava em grupos de faculdade, no Twitter, no TikTok, no Instagram e até em aplicativos de bairro. As pessoas queriam saber quem era a garçonete. Queriam saber se ela estava bem. Queriam saber por que fizeram aquilo. E, da mesma forma, queriam tornar públicos os rostos daqueles que tinham feito a agressão. Enquanto isso, Helena ainda estava recolhendo as taças sujas na copa. Não tinha a menor ideia de que se tornará, sem querer, o centro de um movimento que iria mudar completamente o rumo daquela noite. Do lado de fora, comentários se acumulavam. Alguns defendiam que aquilo precisava chegar aos pais dos jovens. Outros queriam que a escola tomasse medidas. Alguns até pediam que a polícia investigasse a agressão, já que a humilhação era evidente e proposital. Mas, aos poucos, algo inesperado começou a mudar o rumo da história. Entre centenas de mensagens agressivas, revoltadas e indignadas, começaram a aparecer comentários diferentes. Comentários que reconheciam Helena. "Essa moça, acho que sei quem é. Ela trabalhou no hospital onde meu irmão ficou internado. Ela faz parte de um projeto de voluntariado. Ela visitava minha filha no hospital com fantasia, levava brinquedos. Ela ajudou meu sobrinho a voltar a sorrir. Essa mulher é um anjo." E então, finalmente, alguém publicou: "Ela é a Helena Duarte. A moça do projeto Sorrisos em Movimento. Ela visita hospitais infantis todos os fins de semana para alegrar crianças." A informação se espalhou tão rápido quanto o vídeo da agressão. De repente, a garçonete que antes parecia invisível para os jovens milionários se transformou em símbolo de algo maior. A mulher que eles tentaram humilhar era, na verdade, uma das pessoas que mais faziam diferença onde realmente importava. Alguém postou uma foto dela. Vestindo roupas simples, segurando instrumentos de brinquedo, com pintura leve no rosto, sentada ao lado de uma criança com câncer sorrindo, mesmo sem cabelo, segurando a mão dela. E foi isso que fez o algoritmo virar uma chave invisível. A história deixou de ser apenas sobre humilhação. Virou sobre crueldade contra uma pessoa boa. Virou sobre injustiça contra alguém que dedicava a vida ao bem dos outros. Virou sobre moralidade, sobre caráter, sobre olhar além da superfície. Os comentários dobraram. Depois triplicaram. Em poucas horas,
centenas de milhares de visualizações se acumulavam. Enquanto isso, na sala reservada atrás do palco, os agressores, ainda sendo repreendidos pelos próprios pais, não tinham ideia do que estava acontecendo. Ainda achavam que as consequências seriam internas, familiares, limitadas àquela noite. Mas o mundo já estava assistindo. Mais do que isso. O mundo já tinha escolhido um lado, e não era o deles. Quando o coordenador pegou o celular e olhou para a tela, seu rosto mudou de expressão. Mostrou o vídeo para outro funcionário, que arregalou os olhos. Sussurros começaram a circular entre a equipe. As pessoas estavam chegando na sala quase ao mesmo tempo que as notificações chegavam nos celulares. Era impossível conter. Quando as primeiras notícias chegaram aos pais dos agressores, os olhares ficaram mais sérios. O ambiente, que já era carregado, tornou-se sufocante. Pior ainda foi quando um dos pais, uma mãe vestida com traje de gala vermelho, recebeu dezenas de mensagens no celular ao mesmo tempo. Ela olhou para o filho, depois para a tela, depois de novo para o filho, e seu rosto ficou completamente branco. As pessoas não estavam apenas comentando. Estavam compartilhando. Marcando. Publicando nomes. Expondo rostos. A história tinha saído do salão. Da escola. Da festa. E agora ganhava dimensões que eles nunca tinham imaginado. O vento da noite muda rápido quando a verdade chega pelo lado que ninguém espera. E, naquele momento, sem que Helena soubesse, o mundo inteiro já estava do lado dela e contra os que a humilharam. Dentro da festa, o clima continuava dividido entre música alta, brindes, flashes e risadas, mas, entre as mesas, algo começava a se espalhar como um murmúrio inquietante. Primeiro, um grupo de formandos. Depois, alguns pais. Logo, professores. Em poucos minutos, todos os celulares da festa começaram a vibrar ao mesmo tempo. Era impossível ignorar. O vídeo da agressão contra Helena, a garçonete invisível para os olhos dos milionários, já havia ultrapassado a bolha da internet e agora invadia o próprio ambiente onde a violência tinha acontecido. Cada pessoa que assistia ao vídeo fazia a mesma expressão. Um choque rápido, seguido por um silêncio carregado e um olhar pesado na direção do trio responsável. Os jovens que antes pareciam donos do salão agora eram apenas pontos isolados, quase cercados por olhares de desaprovação. E então aconteceu o inevitável. Um dos professores mais respeitados da escola, alguém conhecido pela postura firme e pela ética inabalável, recebeu o vídeo, assistiu na mesma hora e ficou estático por alguns segundos. Em seguida, caminhou até a direção da festa com passos firmes. A coordenadora, que já havia percebido algo errado, o encontrou no meio do caminho. Ele mostrou o celular para ela, que levou a mão à boca. Em poucos minutos, a direção da escola inteira tomava ciência da gravação. A festa, antes alegre, começou a perder ritmo. Músicas pareciam mais baixas, luzes mais agressivas, conversas mais tensas. As pessoas começaram a perceber que algo grave tinha acontecido e que não poderia ser ignorado. Os pais dos agressores, já constrangidos pela punição aplicada mais cedo, agora eram obrigados a encarar algo maior. A opinião pública. Alguns ficaram bravos. Outros ficaram em choque. Alguns tentaram negar. Mas nada disso importa quando a verdade está registrada em vídeo e espalhada por milhares de telas. Os próprios garotos começaram a sentir o peso. O riso desapareceu. As mãos tremiam. A arrogância evaporou como vapor de vinho quente. Eles passaram a se encolher nas sombras do salão, tentando passar despercebidos, mas todo movimento atraía mais olhares. Conseguiam ouvir sussurros, comentários, julgamentos. Era claro. A festa já não era deles. Enquanto isso, longe de tudo isso, na área de serviço, Helena continuava trabalhando em silêncio. Não tinha celular para acompanhar a repercussão. Não sabia que milhares de pessoas estavam defendendo-a.
Não sabia que a história dela, sua história de verdade, já estava sendo retomada por desconhecidos na internet. Tudo o que ela sabia era que precisava terminar o turno. Ajudar a equipe. Manter a cabeça baixa. Fazer seu trabalho. Sair dali sem chamar atenção. Era assim que vivia há anos. Sobrevivendo com dignidade, mesmo quando o mundo insistia em machucar. Ela enxugava taças. Guardava bandejas. Recolhia pratos. Arrumava as toalhas. E respirava fundo entre uma tarefa e outra para controlar o peso no peito. No fundo, era só mais um dia difícil em uma vida cheia deles. Mas o que ela não sabia é que, naquela mesma hora, o salão inteiro já estava mudado por sua causa e seu nome começava a ecoar entre as pessoas como alguém que merecia respeito, não humilhação. A administração da festa entrou em alerta. Primeiro, pediram que os seguranças ficassem atentos. Depois, que os coordenadores se preparassem para conversar com os pais envolvidos. A tensão atravessava o ar como uma lâmina fina, quase invisível, mas impossível de ignorar. Até que, finalmente, o diretor-geral da escola, um homem que raramente comparecia a eventos sociais, recebeu o vídeo pelo WhatsApp e veio imediatamente para a festa, ainda de terno e gravata, com o rosto carregado de indignação. Ele assistiu ao vídeo no carro. E sentiu cada segundo como uma facada. Não era apenas sobre comportamento inadequado. Era sobre caráter. Sobre ética. Sobre empatia. Sobre a responsabilidade de educar e não permitir que o poder fosse usado para ferir o vulnerável. Quando ele entrou no salão, o ambiente mudou por completo. Os professores se levantaram. Coordenadores se aproximaram. Pais recuaram. E os alunos, percebendo a gravidade, pararam até de dançar. Era como se a festa tivesse congelado. Ele chamou os 3 jovens para fora do salão com um gesto firme e direto. Eles obedeceram na hora, sem coragem de protestar. Era a primeira vez que a autoridade de verdade os confrontava. Quando a porta fechou atrás deles, a música continuou tocando no salão, mas ninguém estava mais prestando atenção. A festa estava de pé, mas a atmosfera tinha ruído completamente. Minutos depois, os 3 reapareceram, mas não como tinham saído. Voltaram chorando. Abalados. Com os pais ao lado. Sem postura. Sem arrogância. E carregando o peso que nunca imaginaram carregar naquela noite. O peso da vergonha pública e da responsabilidade por suas ações. A direção da escola se afastou para conversar com os pais. E as consequências internas começaram a ser discutidas ali mesmo, em tempo real, enquanto os jovens tentavam se esconder de olhares que os atravessavam como lâminas. Mas isso ainda não era tudo. Porque, enquanto os garotos lidavam com o início do colapso social, algo ainda maior estava prestes a acontecer no salão, algo que ninguém esperava. Um grupo de convidados decidiu procurar Helena. A festa inteira sabia quem era a garçonete que tinha sido humilhada. Todos queriam encontrá-la. Todos queriam dizer algo. Todos queriam reparar, de alguma forma, a injustiça que presenciaram, mesmo que tardiamente. E quando finalmente encontraram Helena, o salão inteiro mudou de vez. Quando encontraram Helena na área de serviço, ela estava de costas, enxugando cuidadosamente uma bandeja de vidro. Os movimentos eram lentos, quase automáticos. A postura, retraída. O cabelo ainda preso com a mesma presilha barata. A camisa manchada de vinho já começava a secar, deixando marcas escuras no tecido claro. Ela parecia pequena ali dentro. Pequena como o mundo sempre tentava fazê-la parecer. Mas, naquele instante, não estava mais sozinha. O primeiro grupo que a encontrou ficou imóvel por alguns segundos. Não sabiam como falar com ela. Não sabiam como se aproximar sem parecer invasivos. Era como se a presença deles naquele ambiente simples, apertado e úmido fosse um pedido silencioso de perdão pelas coisas que não fizeram quando viram a agressão acontecer. Helena percebeu a movimentação atrás de si.
Virou-se com uma expressão neutra, talvez desconfiada. Esperava que viessem reclamar, cobrar, exigir algo, como tantos já tinham feito ao longo dos anos. Mas, quando levantou o olhar, encontrou algo completamente diferente. Olhos cheios de empatia. Chequeado. Impacto verdadeiro. E vergonha, mas não dela. Deles. Uma senhora deu o primeiro passo. Depois outra pessoa. E, em poucos minutos, o pequeno corredor da área de serviço começou a encher. Convidados, pais, alguns alunos, professores. Uma multidão silenciosa, que não se movia para a frente, apenas se aproximava devagar, como quem entende que está pisando em território emocional delicado. Asterisco asterisco, não havia discursos. Não havia declarações prontas. Havia apenas humanidade, asterisco asterisco. Uma das mães colocou a mão no braço de Helena, pedindo permissão com o olhar antes de tocar. Outra entregou um guardanapo limpo, mais simbólico do que útil. Alguns pais, visivelmente incomodados, inclinavam a cabeça em sinal de respeito, coisa rara vindo de gente acostumada a ver o mundo como serviço, não como pessoas. Um professor aproximou-se com os olhos marejados. Reconheceu nela alguém que lutava batalhas invisíveis. Reconheceu a dignidade, o silêncio, a resiliência. E por um momento, o peso da humilhação diminuiu apenas porque alguém finalmente se importou. Até que o diretor da escola chegou. Não como autoridade, não como chefe de evento, mas como um ser humano devastado pela cena que tinha acabado de ver. Ele parou diante dela. Ficou imóvel. Respirou fundo. O rosto endurecido pelo profissionalismo se quebrou pela honestidade. Helena, confusa, tentou se ajeitar, tentando parecer ok, como sempre fazia para evitar problemas. Mas o diretor ergueu a mão num gesto gentil, silencioso, como quem diz: "Você não precisa se explicar. A vergonha não é sua." A área de serviço inteira ficou quieta. Era como se o tempo tivesse parado ali, não na festa, não no salão brilhante e ruidoso, mas naquele corredor estreito cheio de azulejos brancos e abafados. E então o diretor fez o impensável. Ele pediu que Helena o acompanhasse até o salão principal. Ela hesitou. Seus olhos se encheram de receio. Sentiu o corpo encolher. Como poderia atravessar aquele salão depois de tudo? Como poderia se expor novamente ao mesmo ambiente onde tinha sido ferida? Como poderia enfrentar as centenas de olhos que tinham assistido à sua humilhação, alguns rindo, outros ignorando? Mas o diretor não retirou o convite. E então, pela primeira vez naquela noite, Helena aceitou ser vista. Atravessar aquele corredor foi uma das caminhadas mais longas da vida dela. A cada passo, lembranças surgiam como fantasmas. O vinho quente batendo na pele. O riso atrás dela. As taças tremendo no chão. O barulho chocando contra a bandeja metálica. A sensação de ser alvo, não pessoa. Mas, quando atravessou a porta que separava a área de serviço do salão principal, tudo mudou. O DJ diminuiu a música por instinto. Os professores pararam de conversar. Os alunos viraram a cabeça. Os pais se calaram. Era como se uma onda silenciosa tivesse varrido o ambiente e apagado tudo que não fosse o momento. Helena entrou. E o salão inteiro voltou-se para ela. Asterisco asterisco, não havia mais olhares de desprezo. Não havia mais risadas. Não havia mais ignorância, asterisco asterisco. O que existia ali era respeito, remorso e humanidade. Uma mãe cobriu a boca ao vê-la. Um pai abaixou a cabeça em vergonha. Alguns convidados abriram espaço imediatamente, como quem pede desculpas com o corpo. Um garçom mais velho, que trabalhava com ela há anos, enxugou discretamente uma lágrima. Sabia que Helena merecia aquilo há muito tempo, não a humilhação, mas o reconhecimento. E então o inevitável aconteceu.
O trio de jovens, os autores do ataque, foi trazido até o centro do salão. Não havia agressões. Não havia voz alta. Não havia plateia sedenta por moralismo vazio. Havia, no entanto, a realidade crua. Os três estavam destruídos. Não fisicamente, mas emocionalmente. Não conseguiam olhar para Helena. Não conseguiam levantar os olhos diante da multidão. Pais envergonhados os acompanhavam. Professores observavam. Colegas, antes admiradores, agora os julgavam em silêncio. E Helena apenas olhava. Não com ódio. Não com vingança. Não com arrogância. Mas com algo muito mais desconcertante. Com paixão. Ela não desejava ver ninguém caído. Só desejava não ser pisada. E, naquele instante, todos entenderam. Asterisco asterisco, a noite de formatura tinha deixado de ser festa. Tinha virado aula, asterisco asterisco. A maior aula da vida de muitos ali. Uma aula sobre respeito. Sobre humanidade. Sobre fragilidade. Sobre escolhas. Sobre o peso real que um gesto pode carregar. E Helena, a garçonete invisível, a mesma que muitos nunca viram, embora sempre estivesse ali, se tornou o centro da verdade. Não por vaidade. Não por desejo. Mas porque a vida finalmente exigiu que ela fosse vista. E no coração daquele salão brilhante, cheio de gente rica e importante, a pessoa mais importante naquele momento era ela. O salão continuou em silêncio por longos segundos, como se todos ali tentassem decifrar o que realmente estava acontecendo. Era uma festa, mas já não parecia uma. Era um evento caro, mas naquele instante nada ali brilhava mais do que a dignidade silenciosa da mulher que todos tinham ignorado por tanto tempo. Helena ficou parada no centro, ainda com o uniforme manchado, ainda cheirando a vinho doce, ainda segurando a respiração como quem teme que qualquer movimento faça tudo desabar de novo. Mas algo dentro dela havia mudado. Uma linha invisível tinha sido cruzada. A mulher que sempre abaixava a cabeça agora estava ereta, não em postura, mas em alma. Ao redor, dezenas de pessoas se perguntavam a mesma coisa. Como ninguém viu antes? Como ninguém percebeu quem ela era? Porque Helena não era apenas a garçonete da festa. Não era apenas a funcionária silenciosa. Não era a vítima fácil que eles imaginaram. Ela era uma história inteira, escondida atrás de uma rotina de cansaço. A diretoria decidiu assumir a responsabilidade ali mesmo. Sem discursos longos, sem teatralidade, apenas a verdade colocada de pé. Explicaram, com a calma que faltara aos valentões, que agressão não é brincadeira, que humilhação não é conteúdo engraçado, que respeito não é opcional. Os pais ouviram em silêncio. Alguns coraram de vergonha. Outros engoliram seco ao imaginar que seus próprios filhos eram incapazes de empatia. E pela primeira vez naquela noite, o trio de valentões respirou fundo e levantou os olhos. Eles viram Helena. Não a mulher que servia a mesas, mas a pessoa que tinham ferido. E foi impossível ignorar o impacto. Os olhos dela não carregavam raiva. Carregavam um tipo de dor antiga, reconhecível à primeira vista por quem já sofreu demais e aprendeu a suportar em silêncio. Aquele olhar atravessou os jovens de um jeito que nenhum sermão seria capaz. Era o tipo de olhar que não acusa, mas revela. Que não machuca, mas expõe. Que não exige desculpas, mas faz a pessoa querer oferecê-las. A frase que eles tentaram ensaiar tantas vezes travou na garganta. E um gesto pequeno aconteceu. Um dos rapazes, o mais orgulhoso, deixou a taça que segurava escorregar das mãos. Caiu no chão e se espatifou, espalhando o último resto de bebida como símbolo involuntário. Ele já não conseguia fingir. Era o começo do reconhecimento. Do arrependimento. Da transformação. Helena respirou fundo, sentindo a garganta arder. Mas não chorou. Não ali. Aquele momento não precisava de lágrimas.
Precisava de postura. E ela tinha. O diretor então se aproximou e tocou o ombro dela com gentileza, a primeira gentileza verdadeira da noite. Não para colocá-la na posição de vítima eterna, mas para levá-la ao lugar que merecia, onde a dignidade substitui o peso da humilhação. A festa não voltou ao normal. Não poderia. Algo grande tinha acontecido ali. Algo que não cabia em músicas, em decoração, em taças brilhantes. Helena saiu do salão devagar, acompanhada por colegas que agora a enxergavam como nunca antes. Do lado de fora, o vento frio da madrugada bateu no rosto dela, limpando aquilo que a água não conseguiu tirar, a sensação de ter sido tratada como nada diante de tantas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, trazia algo novo. A certeza de que agora havia sido vista. Vista de verdade. No estacionamento, respirou fundo, abraçou a si mesma e caminhou até o ponto de ônibus. A noite tinha sido longa. Exaustiva. Crucial. E enquanto esperava, sozinha no silêncio da rua, sentiu o que não sentia fazia muito tempo. A vida ainda podia mudar. E ela também. Ao longe, uma mensagem começou a se espalhar pelos convidados, pelos professores, pelos pais, um lembrete sobre humanidade, respeito e consequências. E, naquela madrugada, a história dela passou a ser repetida quase como uma oração silenciosa. Quem humilha hoje, aprende amanhã. Quem ignora hoje, enxerga depois. Quem sofre em silêncio, um dia se levanta e o mundo aprende com isso. Helena voltou para casa ainda marcada, ainda cansada, ainda cheia de perguntas. Mas com algo precioso finalmente devolvido. A dignidade de existir sem ser pisada. Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário contando o que você aprendeu com ela. Sua voz também faz diferença aqui. E se quiser ver mais histórias de transformação, respeito e humanidade, se inscreva no canal e ative as notificações. Obrigado por assistir até o fim. A gente se vê na próxima história.